Vamos então continuar falando de ondas, né? Hoje nós vamos falar da diatermia. Diatermia por ondas curtas e diatermia por microondas, né? Agora é a fase da nossa aula que os assuntos vão se ramificando também um pouco mais. Como nós vimos, assim como em termoterapia eu tinha várias modalidades de aplicação de frio e aplicação de calor e aplicação dos dois combinados, ondas também eu tenho diferentes tipos de aplicação de ondas, né? Mais comum é a aplicação por ultrassom, né, que é o que nós mais observamos, e a literatura traz, nós falamos semana passada do infravermelho, né? E essa semana vamos falar da diatermia por ondas curtas e diatermia por microondas. Quando eu falo de laser terapia, eu também tenho essa mesma ramificação. Vou baixar um pouco mais isso aqui. Mostrando ali o teto. Quando eu falo de laser terapia, eu também tenho ramificações. Eu tenho laser terapia de baixa intensidade, eu tenho outros tipos de fotobiomodulação, eu tenho a utilização de ultravioleta, que é utilizado mais na parte de dermato funcional, utilizado para bronzeamento, mas também tem essa utilização. Então aqui, eu acho que do que nós estamos observando de ondas, diatermia é a última parte do assunto, né? Então vamos falar de diatermia. Só uma confirmação. Eu já tinha marcado com vocês as datas das provas, né? Das P1 nós já fizemos e da P2. Ó, se eu não me engano, tínhamos marcado reumato no dia 24 e não. A de termo e a de reumato nós tínhamos marcado no dia 24, certo? E aí no dia 1 de julho eu iria passar a colocar as notas no sistema. Beleza, então. Então fechou, galera. Nós tínhamos combinado de colocar as duas no mesmo dia. Então, como a gente já está 2 semanas da prova, né? Vamos ter aula essa semana. A próxima, a última aula de reumato do semestre. A nossa busca da base Pedro, vamos deixar então para o semestre que vem, né? A respeito das terapias que tratam de ondas de ultrassom, diatermia e infravermelho. E aí, então, eu vou deixar a prova disponível, galera, no dia 24, horário da aula, e eu vou deixar 48 horas, vou deixar até sábado, dia 26, às 21h15, tá? Porque aí a gente tira uma semana só para fazer as provas, e aí no dia 1 eu vou colocar as notas das provas no sistema, e eu vou colocar a nota no sistema. Aí no dia 1 é o seguinte, eu vou colocar a nota no sistema. Se alguém quiser conversar a respeito de nota, ver, trocar uma ideia, cola aí que eu vou estar disponível. Se não, fechou, fim do semestre, a gente se vê no começo do semestre que vem. Beleza? Então, dia 24 agora de junho, prova de reumato, P2 de reumato, P2 de termo. Beleza, agora sim vamos para a aula, que eu estou retomando isso com a galera, porque eu vi que a gente já está no final do semestre. Diatermia. A diatermia, galera, ela compreende uma radiação não ionizante da porção de frequência de rádio do espectro eletromagnético. Porção não ionizante do espectro de rádio, galera. O que isso quer dizer? Cadê o... A gente tinha uma figura aqui embaixo. Figurinha, chega aí, figurinha, não me deixe na mão.
aqui, ó. Ó. A diatermia, ela vai utilizar esse espectro aqui, ó, de ondas. Tá? Então ela vai utilizar essa parte, no caso as ondas curtas, né? Vão utilizar esse espectro de ondas para aplicação da nossa terapia. Vamos voltar lá no slide. Opa, passei demais. É esse slide aqui. Então eu vou utilizar aquela parte das ondas de rádio, do espectro eletromagnético, para aplicar a minha diatermia por ondas curtas, porque nós vamos ver também a diatermia por microondas, que é o espectro seguinte. A função da diatermia é o envio de calor e energia nos tecidos mais profundos. Então aqui eu já observo uma diferença da aplicação dela comparado ao ultrassom. O ultrassom eu tinha aplicação superficial, cabeçote de 3 MHz, e a aplicação profunda do cabeçote de 1 MHz. A diatermia por ondas curtas, ela vai trabalhar só com aplicação profunda. Então eu estou falando da aplicação no tecido muscular e nos tecidos próximos ao tecido muscular, mas eu já não estou envolvendo tanto pele, tanto tecido subcutâneo, tecido adiposo. Tecido muscular e em algum grau também tecido ósseo. A energia eletromagnética transportada pela onda das ondas curtas, na diatermia por ondas curtas, tem um efeito pequeno no tecido vivo, só que ela cria um campo eletromagnético em torno dos tecidos, e aí esse campo eletromagnético é quem gera o efeito da terapia. Então, a onda por si só, na hora que ela entra em contato com os tecidos, ela não traz consigo tanta energia para gerar efeito direto no tecido. Só que a aplicação constante da onda, das ondas curtas gera um campo eletromagnético sobre o tecido, e é esse campo eletromagnético gerado pela constante aplicação das ondas curtas que vai trazer os efeitos biológicos, segundo os autores. E aí a aplicação das ondas curtas pode ser de dois tipos. Modo contínuo e modo pulsado. Então, no modo contínuo, eu vou enviar, por todo o tempo de aplicação, eu vou enviar uma quantidade fixa, uma quantidade contínua, sem interrupção de ondas, então eu aplico ondas sem parar. E na pulsada, eu envio ondas por um período de tempo e interrompo esse envio. Envio mais ondas curtas por um período de tempo e interrompo esse envio. Tá? Então, eu vou enviando e interrompendo periodicamente. Bom, o comprimento das ondas curtas, elas vão ficar na frequência de 10 a 100 MHz. Então aqui a gente vê que o comprimento das ondas curtas é menor do que o do ultrassom, que era de 1,3 MHz. Entretanto, a frequência dessas ondas é maior. Então é aquele esqueminha que a gente já conversou em outras aulas. Ondas com maior comprimento e menor frequência transportam menor quantidade de energia, e ondas com menor comprimento e maior frequência transportam maior quantidade de energia. Então, quanto menor a frequência, menor a quantidade de energia, quanto maior a frequência, maior a quantidade de energia transportada. O comprimento específico das ondas curtas que nós utilizamos na fisioterapia, ela vai estar em torno de 27,12 MHz, desse espectro de 10 a 100 MHz. De 10 a 100 MHz eu tenho as ondas curtas de um modo geral. Para fins terapêuticos, eu vou utilizar o comprimento ou a frequência de 27,12 MHz das ondas curtas. Tá? E aí, o que acontece? Nesse tipo de aparelho, eu vou enviar ondas curtas
aplicando diretamente sobre o meu tecido. Vou pegar a canequinha aqui, ó. Aplicando diretamente sobre o meu tecido. E aí, como eu já expliquei, o envio constante dessas ondas curtas vai gerar um campo eletromagnético em torno do tecido. E aí, esse campo eletromagnético em torno do meu tecido promove energia cinética nas moléculas que compõem os meus tecidos. E essa energia cinética é convertida em calor. Quando nós falamos de termo, eu expliquei para vocês que quando eu aqueço uma molécula, ela ganha energia cinética, ela consegue se mexer mais rápido no espaço. E quando essa molécula perde calor, ela também perde energia cinética. Ela tem mais dificuldade de se mexer no espaço, certo? Então, a ideia das ondas curtas é que o campo eletromagnético em torno dos tecidos adicione energia cinética para os meus tecidos profundos, principalmente os tecidos moles. Esses tecidos, as moléculas vão ganhar energia cinética, elas vão ter mais facilidade para se movimentar. Do ponto de vista terapêutico, um tecido que eu tenho mais facilidade de movimentar as moléculas desse tecido é um tecido que ele fica mais flexível. É um tecido que eu consigo movimentar ele com mais facilidade, tá? Então, a diatermia por ondas curtas vai aplicar energia, que vai ser convertida na forma de calor, e esse calor, na ideia da terapia, vai promover maior flexibilização dos tecidos, tá? Então, aqui nós temos uma exemplificação do movimento gerado pela diatermia por ondas curtas nas moléculas, tá? Como que acontece? Eu tenho a bobina, que eu estou mostrando aqui em cima no slide, no braço do cara. Essa bobina, ela gera a corrente, as ondas curtas. Essas ondas curtas, numa alta frequência, geram uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, ela mexe com a polaridade das minhas moléculas, tá? No nosso corpo, nós não temos átomos totalmente neutros apenas. Nós temos átomos que ganham elétrons e passam a ficar com carga negativa, chamados ânions, e nós temos átomos que perdem elétrons e ficam com cargas positivas, chamados cátions. Os ânions e os cátions não são mais átomos, eles são chamados íons, tá? Então, a ideia é que o campo eletromagnético, ele atue na atração justamente do campo da carga elétrica das moléculas, e aí essa atração da carga elétrica das moléculas possa atrair as moléculas positivas para um lado, as negativas para o outro. E aí dessa forma eu consigo fazer a movimentação molecular e eu consigo fazer a geração de calor, tá? Então eu posso ter átomos eu posso ter íons com carga majoritariamente positiva ou negativa, e aí eu crio um campo magnético do qual de um lado eu tenho a carga positiva, do outro negativa, e aí os íons com carga positiva são atraídos para o lado negativo e os íons com carga negativa são atraídos para o lado positivo, né, porque os opostos se atraem. Eu posso ter também no meu tecido íons que têm carga equilibrada, carga positiva e carga negativa nas moléculas, de modo que eles, ao serem atraídos, eles façam movimentos circulares, e assim sucessivamente. Mas, de um modo geral, aqui eu coloquei essa esquematização só para explicar que esse campo eletromagnético vai gerar atração molecular, essa atração molecular vai promover a geração de calor,
e esse calor vai deixar o meu tecido, pela aplicação da técnica, mais flexível. E aí, para fins terapêuticos, eu consigo ter uma melhor mobilização, consigo trabalhar melhor esse tecido aquecido. Bom, efeitos da diatermia por ondas curtas, tanto ondas curtas contínuas quanto ondas curtas pulsadas. Efeitos térmicos, principalmente. Como eu estou aplicando calor, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo. Por quê? Quando eu aplico calor nos meus tecidos, e aí a gente volta em fisiologia humana lá atrás, eu também, um tecido que está aquecido, eu promovo vasodilatação nesses tecidos. Né? Então, quando eu aqueço a minha pele, os vasos na região em que eu estou aquecendo, eles dilatam para que eu aumente o fluxo sanguíneo, inicialmente, para ajudar na dissipação do calor. Né? Então, a aplicação de ondas curtas, contínuas e pulsadas promove aumento no fluxo sanguíneo, porque ela gera vasodilatação nos vasos que irrigam aquela região, aquele tecido que eu estou aplicando a diatermia. Segundo os autores, auxilia, e aqui todos os efeitos eu estou falando segundo os autores, né? Depois a gente vê no Pedro que está usando não. Auxilia na resolução da inflamação, no caso, acelerar o processo inflamatório, né? Você tem uma... O processo inflamatório deveria durar a fase aguda de 4 a 7 dias, depois a fase intermediária de 7 a 21 e a fase crônica de 21 dias a 6 meses. Então aqui a ideia é você antecipar a resolução de todas as fases do processo inflamatório. A diatermia ela pode gerar aumento da extensibilidade do tecido colagenoso profundo, e aí essa extensibilidade, no caso, é a flexibilidade do tecido colagenoso, né? Se ele está mais flexível, eu consigo gerar maior tensão nesse tecido, ele estica mais fácil, não fica tão rígido. Consequentemente, se tratando de colágeno presente na nossa cartilagem, contribui para a redução da rigidez articular, e aí a redução da rigidez articular gera um efeito que nós observamos quando nós estudamos termoterapia, na aplicação direta de calor nos tecidos. E também gera alívio de dor e de espasmos nos músculos mais profundos, os músculos abaixo da pele. Como efeitos clínicos da diatermia por ondas curtas, tanto contínua quanto ondas curtas pulsadas. Regeneração de tecidos moles, então ela vai ajudar na regeneração de lesões cutâneas, né, principalmente lesões superficiais. Claro, como ele atua mais em tecido profundo, o foco maior vai ser nos tecidos subcutâneos mais próximos do músculo, e se atingir músculo, ligamento e músculo, né? Mas atua na regeneração desses tecidos moles. Também, nesse caso, se eu tiver, por exemplo, uma fratura, eu não vou ver a mesma resolução do que se eu tiver, por exemplo, uma lesão muscular grau 2, grau 3. Atua na cura de hematomas, né, para que eu possa aumentar o fluxo sanguíneo e, consequentemente, contribuir para a resolução de hematomas. É utilizado, em alguns casos, para lesão no tornozelo, mas na fase recente, e aí eu estou falando de luxação e subluxação, né? Se envolver fratura, já não uso diatermia, mas se eu tiver, por exemplo, luxação ou subluxação e lesão de tecidos moles, principalmente ligamento, a diatermia pode ser utilizada. Redução de dor, e alguns estudos utilizam para dor cervical e lombar, mas dor aguda, não dor crônica.
dor em virtude de uma lesão muscular, uma lesão discal ou qualquer outro fator, mas dor aguda, não para pacientes crônicos. Dores musculares e dores articulares por, por gerar uma aplicação direta de calor. A diatermia pode estar relacionada com regeneração nervosa e pode ser utilizado para tratamento de pacientes com osteoartrite. Beleza? Antes de falar da aplicação, e aí a gente aqui sempre falando de notícias não sempre agradáveis, tudo, pá. Mas vocês viram ontem que teve uma antecipação no calendário de vacinação no estado de São Paulo? Sim, sim. Tivemos uma antecipação nesse calendário e, pô, ainda que 15 dias, né, mas eu tava conversando com o pessoal ontem do quarto ano. Que bom, né, cara? Tomara que não haja tanto atraso no envio de insumo, na produção de vacina, na aplicação dessas vacinas, e que possa se concretizar e, sei lá, no final em setembro, na metade ou no final de setembro, possamos estar pelo menos com a primeira dose, né? Que já é melhor, não é a imunidade total ainda, mas já é melhor do que nada, melhor do que a gente está agora, né? Como é que tá a vacinação aí em Assis? Vocês sabem dizer se está faltando dose, se não teve interrupção, se está normal? Eu acho que tá normal, professor. Aqui em Prudente teve uma época que estava faltando. Faltou, inclusive, para vacinação de grupos prioritários, de profissionais da saúde, de idosos, né? Mas aí depois eu não, pelo menos do que eu acompanhei de notícia, eu não vi mais. Mas teve uma época que faltou 2 dias na cidade, né? Não foi só em um centro ou em outro, foi na cidade. Bom, vamos aguardar, né? Tomara que a coisa possa dessa vez caminhado. Ainda que tenha gente trabalhando contra, né? Mas tomara que dessa vez possa não haver atrasos e a gente possa pelo menos tomar a primeira dose e a segunda dose em dezembro, janeiro, no mais tardar. Uma coisa que eu só queria apontar, eu ainda não... Eu estava dando uma olhada nos papers recentemente, assim... agora a gente está entrando numa das piores fases desse ano da pandemia, né? Nós estamos na época do frio, onde doenças respiratórias são transmitidas com mais facilidade, principalmente a gripe, e com ela a Covid. Né? Então nós já estamos com um número elevadíssimo de mortes, o número de casos já está aumentando em todo o Brasil, e no espaço de 2, 3 semanas pode ser que o número de mortes acompanhe essa tendência, volte a aumentar de novo. E aí, assim, quando eu tomo a vacina, eu tomo primeira e segunda dose, pelo menos das vacinas que nós temos hoje no Brasil. Vai chegar um lote de Janssen recentemente, mais para frente, né? Recentemente não, mais para frente. Só que ela está chegando perto da validade, vai ser aplicada nas capitais. É muito bem-vinda, porque é uma dose só, mas tomara que ela chegue antes de dar o prazo de validade dela. Mas as nossas vacinas são sempre 2 doses. E aí o que acontece? Quando eu tomo a primeira dose, eu, depois de 14, 21 dias, passo a desenvolver a minha imunidade. Só que a imunidade ela é parcial, não é a imunidade total da vacina toda, é a imunidade parcial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu ainda posso pegar Covid, eu ainda posso desenvolver
as formas leve e moderada da Covid. E, principalmente, eu posso transmitir Covid para os meus pares, transmitir para quem mora na minha casa, transmitir no meu ambiente de trabalho. Eu posso transmitir Covid. Quando eu estou recebendo a primeira dose, tem uma questão que ela é um pouco mais problemática. Por quê? A variante do vírus que entra em contato com o meu corpo, quando o vírus entra no nosso corpo, ele tende a replicar a informação genética dele nas células. Né? Ele só tem uma informaçãozinha genética lá no pendrive dele, ele tenta passar esse pendrive nos computadores das nossas células. Então, literalmente, o vírus ele faz sexo com as nossas células. E toda vez que ele faz sexo com as nossas células, ele não se replica sempre certinho, bonitinho, da mesma forma. Né? Da mesmo modo, quando nós vamos fazer uma assinatura no papel, nunca a assinatura sai igual. Quando o vírus entra em contato com as nossas células, nunca a replicação da informação genética dele é igual. Ele pode replicar a informação genética alterada de um jeito, alterada de outro, e é assim que surgem novas variantes. Porque o vírus ele pode passar por mutação nessa replicação e a carga viral que a vacina conseguir combater, ela anula, o vírus não consegue se reproduzir e ele sai do nosso corpo. Só que se o vírus consegue se reproduzir com vacina, no caso com essa dose parcial, essa replicação ela é mais forte do que a replicação anterior, antes de entrar no corpo da pessoa que estava parcialmente imunizada, que tomou a primeira dose da vacina. Ela conseguiu sobreviver à pancada da primeira dose da vacina e ela se replica mais forte. Mais forte como? Ela consegue se replicar mesmo com a ação dessa primeira dose. E aí é onde nós temos o surgimento das novas variantes, né? E isso é problemático porque o vírus consegue se reproduzir no corpo de alguém que já foi vacinado, pelo menos com a primeira dose. Esse vírus ele consegue ser mais transmissível e já estão saindo alguns estudos, inclusive, falando que a P1, que é a variante de Manaus, ela é mais letal do que aquela primeira variante de Covid que nós vimos no ano passado, né, em março, abril. E parece que essa variante indiana segue tendência parecida. Ela já é mais transmissível que a P1 de Manaus e ainda não tem evidência o suficiente para a gente poder saber se ela é ou não mais letal. Mas a gente já sabe que ela é mais transmissível ainda que a P1, que era mais transmissível que a nossa variante, a variante que nós tínhamos original da Covid. Então, de um modo geral, está tendo rinha de variante no Brasil. E o problema é que a variante que consegue se manter é sempre a variante mais forte. A variante que consegue se manter no sentido de consegue ser transmitido para as pessoas, consegue se replicar na pessoa, desenvolver na pessoa formas mais graves da Covid ou não. E por que eu estou falando tudo isso? Porque, cara, a gente já está há 1 ano e meio tomando os cuidados que a gente precisa tomar em casa, fazendo atividade remota. E do ponto de vista psicológico, é totalmente normal quando nós tomarmos a primeira dose, a gente ter uma sensação de imunidade, uma sensação de que isso não faz mais tão mal para mim, maior. É um efeito, além do efeito da vacina, é um efeito psicológico. Você está tomando uma medicação para aquela vacina, para aquela doença. E eu estou falando isso porque, assim, até tomar a segunda dose, é importante que nós mantenhamos o nosso cuidado do jeito que a gente está fazendo agora. Porque se nós pegarmos Covid, a gente corre o risco de contribuir para gerar formas mais letais da Covid. E aí, num primeiro momento, eu posso colocar em risco quem ainda não tomou vacina, e vai demorar para todo mundo tomar a vacina, as 2 doses, e estar 100% imune. E eu corro o risco também de gerar variante que escape a imunidade da vacina. E aí é um problema. Aí a gente volta para março do ano passado. Porque se
as variantes da Covid começam a entrar com pessoas parcialmente vacinadas ou totalmente vacinadas, e elas conseguem se replicar, em algum momento elas escapam da imunidade da vacina. Agora, a gente ainda não tem variante que escape a imunidade. Pelo menos as vacinas testadas, aprovadas na OMS, e as vacinas que nós estamos utilizando no Brasil, majoritariamente a Coronavac e a AstraZeneca, estão conseguindo conter essas variantes. Só que se a gente vacila, a gente dá chance dessas variantes ficarem mais fortes e escaparem à vacina. Aí é um problema. Aí a gente vai ter que correr para atualizar a vacina ou para fazer uma vacina nova. Né? Então, por um lado, como eu falei com o pessoal do quarto ano ontem, é uma excelente notícia. Qualquer imunização que a gente tiver acesso é uma notícia, porra. A vacina que eu quero tomar é a vacina que tiver no posto. Tem vacina no posto, é minha vez, vou tomar. Só que é mais importante do que nunca a gente continuar mantendo cuidado. Porque se a gente vacila, principalmente com a primeira dose, e deixa o vírus circular no nosso corpo, pega o vírus, passa o vírus para outras pessoas, a chance da gente criar um monstro mais feio ainda é maior. Então, é bom a gente estar atento a essa parte. Alguém quer fazer alguma colocação? Acho que não, professor. Não. Mas, se alguém quiser fazer alguma colocação, contestação, dúvida, a gente troca uma ideia. Que eu achei, não tem nada a ver com o que a gente está falando com a aula, só que eu achei importante a gente voltar um pouco nesse assunto. Até porque é uma notícia boa, né? Chegada da vacina. A gente ficou tanto tempo com notícia ruim, eu acho que às vezes é legal a gente trazer boas notícias, mas tomando esse cuidado. Vamos lá. Aplicação da diatermia tanto por ondas curtas quanto por microondas. Por microondas não, perdão. Ondas curtas pulsadas e ondas curtas contínuas. O aparelho das ondas curtas é o mesmo. É o mesmo aparelho. A diferença vai dar na programação do aparelho para emitir as ondas e na área de aplicação, né? Eu posso ter a aplicação utilizando eletrodos, e eu posso ter a aplicação utilizando discos rígidos, né? E aí a primeira diferença é, para eletrodos eu consigo fazer uma aplicação numa área menor, mas uma aplicação mais localizada, e com os discos eu consigo fazer uma aplicação abrangendo uma área maior do meu corpo, tá? As placas metálicas, elas vão ser semelhantes aos eletrodos que eu utilizo na eletro. Né? Esses eletrodos de placa metálica vão ter um revestimento de borracha, eu vou ter o polo positivo e o polo negativo, que é por onde eu vou fazer o direcionamento da minha onda curta, e é onde eu vou criar o campo magnético. E a aplicação dela vai ser uma aplicação semelhante à aplicação dos eletrodos da eletroterapia. Eu vou posicionar o polo positivo e o polo negativo na área onde eu quero ter o efeito das ondas curtas. Já os discos metálicos são eletrodos maiores. As placas metálicas eu vou fazer a aplicação com gel, assim como os eletrodos da eletroterapia. Eu vou pegar a placa, vou passar gel, de preferência gel à base de água, na clínica é o gel que a gente mais utiliza, e aí eu coloco o meu eletrodo, dependendo fixo com fita, com esparadrapo, para o eletrodo não ficar saindo do lugar, para que eu possa ter um posicionamento fixo desses eletrodos e possa fazer a aplicação das ondas curtas. Agora o disco rígido, ele vai pegar uma área maior. Então também eu vou ter um braço com polo positivo, polo negativo, dependendo do aparelho, do equipamento, ou eu posso ter só um braço onde ele vai fazer uma emissão de ondas curtas semelhante ao cabeçote do ultrassom.
tá? No caso dos discos metálicos, a maioria dos aparelhos eu vou utilizar só um disco para fazer a emissão das ondas curtas, né? E aí, se eu quiser uma abrangência maior, eu coloco um outro disco paralelo. Diferente dos eletrodos que são metálicos, mas têm um revestimento de borracha, aqui os discos eles têm um revestimento de plástico, e aí dentro do cabeçote eu tenho a geração eu tenho a bobina que vai fazer a geração das ondas curtas, e aí eu regulo o posicionamento do meu paciente. Se eu for utilizar o disco rígido, ele vai estar deitado na maca, e aí eu faço o posicionamento do braço para aplicar o disco na região que eu quero gerar o meu campo eletromagnético, que eu quero gerar a minha diatermia. Outra coisa também. Tanto as placas metálicas, os eletrodos menores, as placas metálicas, quanto os eletrodos maiores, os discos rígidos, o posicionamento de um ou de mais discos, ou o posicionamento dos meus eletrodos, vão dar aonde eu quero fazer a aplicação do meu campo eletromagnético, onde eu vou aplicar as microondas para fazer a aplicação do campo eletromagnético. E aí, claro, eletrodos mais afastados, eletrodos mais próximos no meu corpo, eu preciso estar atento à frequência, à intensidade da geração de ondas para poder ter o efeito desejado. Então, como tudo na vida que eu passei para vocês até agora na disciplina, eu tenho que estar bem atento, se eu for aplicar diatermia, ao posicionamento do protocolo. Do jeito que o protocolo falar para eu posicionar o eletrodo, eu vou fazer o posicionamento do eletrodo, para que eu possa ter o efeito desejado. Bom, posicionamento dos eletrodos. Eu posso fazer, que aí era a região de aplicação que eu estava falando anteriormente. Eu posso fazer a aplicação coplanar e contraplanar. A aplicação, deixa eu colocar aqui. A aplicação coplanar, eu vou colocar os dois eletrodos do mesmo lado. Eles vão estar em paralelo, mas eles vão estar do mesmo lado. Já na aplicação contraplanar, eu vou colocar um eletrodo de um lado e o outro eletrodo do outro lado. Tá? Então, aplicação coplanar paralelos do mesmo lado, e a aplicação contraplanar eu vou ter de um lado do membro que eu estiver fazendo a aplicação, assim como aparece aqui na nossa figura superior, um eletrodo de lado e outro eletrodo do outro. Aqui, nessa figura aqui em cima, a aplicação ela é no joelho, tá parecendo um fantasma aqui com esse lençol, mas aqui eu tenho um joelho, aqui eu tenho no caso os discos rígidos, né, que são os eletrodos, as bobinas maiores, os eletrodos maiores, mas fazendo uma aplicação contraplanar. Já a aplicação coplanar é essa aplicação que nós estamos vendo aqui, dos eletrodos menores, das placas metálicas, e dos eletrodos maiores, onde os dois são posicionados do mesmo lado. Eu tenho também a aplicação por indução, que aí é essa aplicação que nós estamos vendo aqui embaixo, na região inferior, que eu pego um único eletrodo, posiciono no meu paciente, e esse único eletrodo vai fazer a geração das ondas curtas por redemoinho. Deixa eu voltar aqui uns slides. Quando eu faço a aplicação coplanar ou contraplanar, eu faço o que está aqui na figura 11.2 e 11.3. Um polo eu tenho o lado negativo e no outro polo o lado positivo. E aí, conforme eu gero as ondas curtas por diatermia, eu crio um campo magnético de modo a atrair e repelir as moléculas de um lado para o outro, né? Dando energia cinética para as moléculas e gerando flexibilidade tecidual.
A aplicação por indução, como eu tenho uma única bobina, eu não vou gerar um polo positivo e um polo negativo, essa bobina vai gerar uma onda eletromagnética circular, e essa onda eletromagnética circular vai fazer uma atração molecular semelhante a quando eu tinha um polo negativo e um polo positivo estabelecido. Ela vai aplicar uma onda curta, e essa onda curta vai fazer uma atração nas minhas moléculas, e as moléculas vão se movimentar como se elas estivessem sendo atraídas para o polo positivo ou repelidas para o polo oposto, tá? Só que a aplicação por indução vai fazer com que as moléculas façam um movimento em redemoinho, um movimento circular. Também por atração elétrica, só que sem os dois polos. Essa é a aplicação por indução, né? Que é quando eu faço a aplicação com um único cabeçote, ele gera essa onda que gera um efeito redemoinho, um efeito de movimento circular nas minhas moléculas. Bom, e aí, parâmetros que eu preciso observar com relação ao protocolo no meu paciente, como nós vimos, o posicionamento dos meus eletrodos, se forem as placas metálicas flexíveis, eu vou fazer uma aplicação, eu vou posicionar essas placas coplanares ou contraplanares. E se for disco rígido, também posso fazer aplicação coplanar, aplicação contraplanar ou aplicação por indução, sendo um eletrodo único. Com relação às ondas curtas contínuas, eu preciso estar atento à frequência, à velocidade da transmissão das minhas ondas, que vai ser dada em megahertz, a potência da quantidade de energia que eu transmito, e essa potência vai ser dada em watts, o tempo de irradiação, o tempo que eu vou aplicar as minhas ondas curtas, e aí o método e o tipo de campo usado. O método de aplicação, como eu vou aplicar os meus eletrodos, e o campo usado é o local que eu vou aplicar as minhas ondas curtas. E aí, claro, se eu for aplicar ondas curtas em regiões mais localizadas ou partes menores do meu corpo, eu vou aderir a eletrodos menores, as placas metálicas, a eletrodos menores. Se eu for fazer uma aplicação de ondas curtas no joelho ou numa área maior do membro superior, do membro inferior, da região torácica, aí eu já preciso dos discos rígidos metálicos para poder abranger uma área maior. E aí o posicionamento, se é contraplanar ou coplanar, ou se é por irradiação, observo no protocolo. Porque vai ter diferença, claro, se eu preciso pegar uma área maior, é interessante que eu trabalhe com os eletrodos maiores, né? Aí para áreas menores de aplicação, eletrodos menores também. Com relação a ondas curtas, pulsadas, diferente das ondas curtas contínuas, eu também vou ter os mesmos parâmetros citados aqui acima, só que aí eu vou ter que observar pico de potência, potência média, força do pulso e o período de repouso ou número de pulsos por segundo. Como a aplicação é pulsada, eu preciso programar o meu aparelho para quê? Claro que, se tratando de um aparelho fazendo as ondas, a tendência é que eu não tenha tanta variação na intensidade dessas ondas. Mas eu preciso programar a potência máxima dessa aplicação pulsada de ondas, o valor médio dessas potências, então ainda que haja pequena variação no pico da potência, mas de um modo geral eu preciso de uma potência média, a força e o período do pulso. No caso, como é pulsada, eu preciso ter um tempo de duração do pulso e o intervalo de tempo de um pulso para o outro. Isso eu também programo no aparelho.
Então, aqui, além de eu verificar frequência, potência, tempo de radiação, o lugar e como eu vou aplicar os eletrodos, eu também preciso regular. Se no protocolo falar para utilizar ondas curtas pulsadas, eu também preciso observar a potência da irradiação dessas ondas, quanto tempo dura cada onda e quanto tempo eu tenho de intervalo de uma onda para outra. Bom, aplicação da diatermia por ondas curtas. Primeiramente, eu tenho que saber a sensibilidade térmica e dolorosa do meu paciente, para não fazer nenhuma aplicação que seja danosa ou lesiva para os tecidos do meu paciente. Eu tenho uma lista de contraindicações que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Então, exclua o paciente das contraindicações, observa se o paciente não tem uma hiper ou uma hipossensibilidade para aplicação das ondas curtas. Retirar todos os objetos metálicos próximo do meu paciente, então tem que estar com a pele lisinha, sem relógio, sem smartphone perto, nada. Só a pele do meu paciente. A pele tem que estar seca. E se o paciente tiver qualquer sensação anormal, qualquer sensação dolorosa, de superaquecimento, enfim, ele precisa relatar para a gente, porque para não correr o risco de gerar nenhum tipo de lesão tecidual no paciente, tá? Então, verificar se o paciente tem sensibilidade normal, se o paciente não está dentro das contraindicações que eu vou passar daqui a pouco, tirar objetos metálicos e outros objetos e deixar a superfície de aplicação da diatermia por ondas curtas limpa. A pele do paciente tem que estar seca, não pode estar úmida, molhada, a menos que eu coloque o gel, coloque alguma coisa, mas ela tem que estar seca. E qualquer sensação estranha, o paciente tem que me avisar. No aparelho, observar os cabos e quando vocês forem atender, não, né? Porque os equipamentos da FEMA estarão relativamente novos, né? A FEMA está montando a clínica ainda. Mas, assim, trabalhar num lugar que já tem um equipamento, ou se você, enfim... Cabo é um saco. Para qualquer equipamento. Para eletro, para ultrassom comum, para laser, tá? Se tiver qualquer mau contato no cabo, o aparelho já não funciona direito. Então, e os aparelhos, quando tem mau contato, quando tem qualquer problema de conexão, eles apitam e avisam, né? Então ele vai ter algum mecanismo de alerta que o cabo está desconectado, e nesse mecanismo de alerta eu sei que tem alguma coisa errada, eu paro de fazer a aplicação e arrumo. Então, os cabos têm que estar conectados, né, sem mau contato nem nada. Os eletrodos ou o disco rígido que eu vou aplicar, aquele disco cabeçote maior, ele tem que estar afastado de qualquer objeto metálico também, né? Então eu também não posso ter nada metálico próximo de mim, nem meu paciente, porque como nós vamos estar trabalhando com ondas com efeito eletromagnético, equipamento metálico atrai eletricidade, então eu posso atrapalhar o campo eletromagnético e, dependendo, posso inclusive atrapalhar na aplicação da minha onda curta, né? Não vai com a potência e com a intensidade que eu quero. Quando não, pode gerar superaquecimento nessa superfície metálica e gerar queimadura em mim ou no meu paciente. Observar no protocolo o posicionamento dos eletrodos certinho, deixar eles alinhados para poder ter o efeito correto. Evitar que a aplicação seja próximo a regiões genitais masculinas e femininas, ou próximas aos órgãos reprodutivos, né? E aí, então, no caso das mulheres, mais na região inferior do abdômen, evitar de aplicar diatermia por ondas curtas nessa região. Nos homens,
evitar de aplicar próximo aos testículos. E aí, de um modo geral, evitar que eu tenha um contato com qualquer parte de superfície metálica na região de aplicação, e inclusive o tablado que eu estou aplicando, nada pode ser metálico ali em volta. Apesar que tablado, a maioria das vezes, ele é de madeira e um tecido acolchoado, almofadado, então não vai ter esse problema. Mas se eu estiver aplicando num lugar que não seja assim, afastar o cabo e o aplicador de toda e qualquer superfície metálica. De onde o paciente está posicionado, da mesa, do meu lado, tirar relógio, tirar tudo, ficar sem nada metálico para aplicação da diatermia. Aí beleza, aí eu posiciono os eletrodos, faço a programação no aparelho desses parâmetros que eu passei anteriormente, seleciono o tempo de aplicação e ligo. E assim como o ultrassom, eu deixo ali parado no meu paciente e faço a aplicação da diatermia. Só que aqui tem uma diferença. Diferente do ultrassom, o ultrassom eu preciso fazer movimentos circulares para poder fazer a aplicação da onda do ultrassom. Na diatermia, não. A aplicação ela é fixa, tipo eletro. Ela é fixa. Então eu vou posicionar o eletrodo e o meu paciente vai ficar ali parado e o eletrodo grande ou pequeno vai ficar parado também. Eu não fico mexendo eles igual é o ultrassom, tá? Bom, como tudo na vida eu tenho riscos, né? Na aplicação da diatermia por onda curta, eu tenho que estar atento com relação à queimadura, com relação à piora dos sintomas que o paciente apresentar, principalmente se eu estiver observando, se eu estiver fazendo uma aplicação para observar efeito térmico, para gerar calor, observar se não vai gerar superaquecimento. E não é interessante aplicar diatermia por ondas curtas em pacientes que têm insuficiência cardíaca. Isso porque, como nós vimos, as ondas curtas promovem aumento de fluxo sanguíneo, isso gera vasodilatação e, consequentemente, isso influencia na função cardíaca. Se eu aumento o fluxo sanguíneo, consequentemente, eu tenho o risco de aumentar o retorno venoso e aumentar o meu débito cardíaco. Aí eu coloco o meu coração para trabalhar além do normal. Então, se o paciente for cardiopata de alguma forma, eu tenho risco aplicando diatermia nesse paciente. Eu não aplico diatermia em paciente cardiopata. Contraindicações: marca-passos, né, pela estrutura do equipamento e porque, como eu falei anteriormente, não é interessante eu aplicar diatermia em paciente cardiopata, porque ele vai alterar o trabalho do meu coração. Evitar metal nos tecidos ou fixadores externos, não aplicar diatermia em região que eu tenho próteses, principalmente próteses metálicas. Evitar a aplicação de diatermia em pacientes com sensação térmica comprometida. Então, se o paciente não tem a sensação térmica normal para sensibilidade de calor, de frio, se ele sente calor ou frio com mais dificuldade, ou se ele tem uma sensibilidade além do normal de calor e frio, eu posso gerar queimadura nesse paciente, então não é interessante eu aplicar diatermia por onda curta, tanto contínua quanto pulsada. Pacientes que não cooperam, e aí eu falo de crianças, pacientes com algum problema cognitivo, que não são responsáveis por si, né? Eles precisam de ajuda, precisam de acompanhamento. Esses pacientes é complicado, porque o paciente precisa ficar parado. Gestantes, né? A diatermia pode afetar o bebê, o feto. Áreas hemorrágicas, tecidos isquêmicos, e aí 2 problemas circulatórios que, se eu aplico diatermia, eu aumento o fluxo sanguíneo e piora o problema. Tumores malignos, tuberculose, trombose venosa, outro problema circulatório, paciente pirexo. Epífise,
no caso, aplicar em crianças, né, em regiões onde eu tenho crescimento ósseo, eu posso prejudicar esse crescimento ósseo. E pacientes que foram afetados de alguma forma pela aplicação de raios X também, né? Eu tenho que evitar a utilização de diatermia por ondas curtas. Galera, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Tranquilo, senhor. Bom, então, com relação à diatermia, é isso, a aplicação da diatermia vai ser muito parecida com a aplicação de eletro, de um modo geral, de FES, de TENS, né? Diferente do do ultrassom, que eu preciso fazer movimentos circulares com o cabeçote, aqui eu vou fazer uma aplicação fixa, né? Eu vou aplicar os eletrodos no meu paciente, eletrodos menores ou eletrodos maiores, e vai ser uma aplicação fixa. Então eu programo o equipamento, removo objetos metálicos do lugar, deixo a pele exposta, aplico a diatermia e presto atenção no relato do paciente. Se vai ter superaquecimento ou não, para poder monitorar, para evitar principalmente queimadura. Qualquer problema cardíaco, qualquer prótese metálica, presença de tumor, alterações na pele ou gestação, contraindico para o meu paciente, eu utilizo outra técnica, mas não utilizo diatermia por ondas curtas. Então, falamos da diatermia por ondas curtas, vamos falar da diatermia por microondas, né? Como nós vimos, a frequência do... Deixa eu só ver se esse microondas está escrito certo. Eu acho que não é assim, deixa eu ver. Ah, mas nos outros slides vai estar errado. Pô, eu corrijo. Ó, o Windows está dando que o certo é assim. Eu vou confiar no Windows. Porque regra de língua portuguesa muda a cada 5, 10 anos, a gente não acompanha. Bom, diatermia por microondas. O processo de aplicação da diatermia por microondas vai ser muito parecido com o de ondas curtas, tá? A diferença é o comprimento da onda dos microondas é menor que a onda de rádio, né? Consequentemente, se o comprimento da onda é menor, a frequência da onda é maior. Quanto menor for o comprimento dela, mais rápido ela é transmitida, maior a frequência dela. Então, pelo que nós podemos ver aqui, eu terei ondas com maior frequência a serem transmitidas na diatermia por microondas. Consequentemente, se eu aumento a frequência da transmissão de ondas, eu aumento a quantidade de energia transmitida. É igual a internet da nossa casa. Se o meu Wi-Fi é 2.4 GHz, eu consigo mandar a internet até 100 megas. Se o Wi-Fi muda para 5 GHz, eu consigo mandar mais de 100 megas de internet de velocidade. 100, 200, até acho que 600, 800 megas, uma coisa assim, né? Então, quanto maior é a frequência da internet, maior a quantidade de energia, nesse caso, pacote de dados que eu consigo transmitir pela internet. Aqui, quanto maior a frequência da onda, maior a quantidade de energia que eu consigo aplicar nos meus tecidos. Tá? Então, a diatermia por microondas é a aplicação de radiações compreendidas no grupo das microondas. E
esse espectro se compreende a ondas de comprimento de 1 metro a 1 milímetro. Traduzindo isso em frequência, são 300 MHz a 300 GHz. Né? Então, já é uma frequência bem mais alta que a frequência das ondas curtas, que já era bem mais alta que a frequência dos micro-ondas. Né? A frequência, nesse caso, vai sempre aumentando. Aqui é o comprimento da micro-ondas, das ondas do tipo micro-ondas de um modo geral. Para uso fisioterapêutico, nós vamos trabalhar com as frequências de 2.450 MHz e 915 MHz. Então, de 915 a 2.450 MHz. Nós vamos trabalhar com esse intervalo. Né? E aqui eu coloquei o comprimento decrescente, porque eu coloquei... O comprimento não, a frequência decrescente, porque eu coloquei o comprimento de onda em milímetros crescente. Então, claro, é aquilo que eu sempre falo, maior comprimento, menor frequência, menor comprimento, maior frequência. E aqui, no caso, o comprimento, a frequência de 2.400 MHz, ela produz aquecimento superficial, e o comprimento de 915 MHz, aquecimento profundo. Aqui, na diatermia por micro-ondas, diferente das ondas curtas que eu só trabalhava com 27,12 MHz, aqui, 2.450 MHz, eu vou atuar na aplicação superficial, e 915 MHz eu vou trabalhar na aplicação profunda. E aí eu tenho um conceito parecido com o ultrassom, onde o cabeçote de 3 MHz eu tinha aplicação superficial e o de 1 MHz profunda. Aqui, frequência de 2.450 MHz, aplicação superficial, geração de calor, e 915 MHz, geração de calor profundo. E aí, no caso, a penetração da onda é de acordo com o comprimento dela. Quanto mais comprida ela for, maior a penetração. É por isso que eu não coloco, agora que nós estamos aprendendo como funcionam as ondas, eu não coloco só a frequência da onda, eu também coloco o comprimento da onda, tá? Por que que a onda de 2.400 MHz, ela tem aquecimento superficial? Porque em comprimento ela é menor. Já de 915, em comprimento é maior. E aí, consequentemente, ela consegue chegar mais fundo. Certo? Por isso que uma é superficial e outra é profunda. O aparelho, ele vai ser muito parecido com o aparelho de ondas curtas, no caso das bobinas grandes, né? Dos eletrodos grandes, dos discos rígidos. Eu terei uma bobina ligada a um cabo até o aparelho, e é essa bobina que vai gerar as micro-ondas. Essas micro-ondas, quando elas entram em contato com o tecido, elas podem sofrer efeitos semelhantes às ondas do micro-ondas. Do micro-ondas não, perdão. Do ultrassom. Micro-ondas pode ter efeito parecido com o ultrassom quando entra em contato com o tecido. Diferente das ondas curtas que vão... as ondas elas vão gerar um campo eletromagnético, e esse campo eletromagnético vai gerar movimentação molecular e vai gerar calor. Aqui não, a onda vai bater no tecido, e aí o tecido pode absorver essa onda, pode refratar essa onda, ou pode, inclusive, refletir essa onda de volta. Então, refração é quando a onda encosta em uma superfície e ela muda de direção, ela continua seguindo no mesmo sentido, mas ela muda de direção. E reflexão é quando ela entra em contato com o tecido e ela, na mesma direção, ela muda o sentido. Ela volta para a região de onde ela está sendo aplicada. Então, se eu aplico ela de cima para baixo, ela volta de baixo para cima.
Então, as micro-ondas, quando entram em contato com o tecido, elas podem ser absorvidas pelo tecido, o tecido pode refratar a micro-ondas ou pode refletir de volta essas micro-ondas. E aí, claro, vários tecidos moles no meu corpo vão absorver ou no máximo refratar as ondas, as micro-ondas. Só tecidos mais rígidos, que dependendo da onda, podem refratar ou refletir essa onda. Então, por exemplo, músculo, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tem uma tendência a absorver as micro-ondas. Agora, osso, ele pode, dependendo da aplicação do local, da intensidade, enfim, pode refratar a minha onda ou pode refletir a minha onda de volta. Então, aqui eu não tinha visto, mas aqui, ó, vasos sanguíneos, músculos, pele, principalmente quando a pele está úmida, né, com a ação da água eu consigo absorver melhor onda. Órgãos internos e olho são exemplos de tecidos que podem absorver melhor as micro-ondas, né, por conduzir melhor a eletricidade. Claro que eu não vou aplicar isso no olho da pessoa, mas assim, só um exemplo de tecidos que a gente consegue absorver melhor as micro-ondas. E aí, no caso, o osso apresenta mais essa dificuldade para receber micro-ondas através do tecido ósseo. Quando eu aplico as micro-ondas, além de o tecido absorver a onda em si, ele vai gerar no tecido um efeito semelhante da criação de campos eletromagnéticos das ondas curtas. Tá? Então, aqui eu trabalho numa intensidade maior, o tecido absorve a onda que ele recebe e em torno desse tecido eu gero um campo eletromagnético. Como vocês estão vendo, eu faço a aplicação direta sobre o tecido, tanto das ondas curtas quanto dos micro-ondas, das micro-ondas. Alguns fatores como o contato da pele com o ar, no caso, entre o aparelho e a pele, e gordura subcutânea, interferem na transmissão e na absorção das micro-ondas. Então, como nós já vimos em outras modalidades terapêuticas, aplicação de frio, aplicação de calor, aplicação de ultrassom, micro-ondas, quanto mais tecido muscular eu tiver, mais fácil eu consigo transmitir e absorver as micro-ondas para os tecidos, e quanto mais tecido adiposo eu tiver, maior a dificuldade das micro-ondas penetrarem no tecido adiposo e atuarem sobre os meus tecidos. Aqui, quanto mais os tecidos absorverem as micro-ondas, maior vai ser o meu efeito terapêutico. Quanto mais as ondas forem refletidas ou refratadas, menor é o efeito na região que eu quero aplicar. Tá? Então, quando eu aplico as micro-ondas, quanto mais o tecido absorver essas ondas, melhor é o efeito terapêutico. Quanto mais as ondas forem refletidas ou refratadas, menor é o efeito na região que eu quero aplicar e maior vai ser o efeito nas áreas ao redor, onde a onda está sendo refratada ou mesmo sendo refletida. Se ela for refletida, ela pode ter um efeito maior na região que eu estou fazendo a aplicação, só que aí nesse caso, como ela visa gerar produção de calor, ela pode gerar superaquecimento. Então, é por isso, inclusive, tanto na diatermia por micro-ondas quanto por ondas curtas, que eles contraindicam a aplicação dessas ondas em regiões que eu tenha prótese metálica ou objetos metálicos. Justamente porque esse objeto metálico ele pode atrair o campo elétrico para si e também ele pode refletir a onda de volta. Então a onda que era para ser absorvida pelo tecido,
na região do meu tecido, ela fica batendo e voltando numa mesma região e ela gera superaquecimento tecidual. Ah, e aí mudanças na região do posicionamento, principalmente no contato do, do aplicador das microondas e da minha pele, consequentemente, alteram a potência de como a onda chega no meu tecido e, consequentemente, influencia na absorção dessa onda pelo meu tecido. Então, quanto mais em contato o aparelho tiver com o meu tecido, melhor vai ser a absorção dessas ondas. Quanto mais longe ele tiver, menos efetiva vai ser a absorção das minhas ondas. Bom, vamos falar então da aplicação, né, dessa diatermia por microondas. Assim como acontece com ondas curtas, eu preciso afastar objetos metálicos perto da região de aplicação. A dosagem que eu vou escolher tem que ser a dosagem que consta no protocolo de aplicação da diatermia por microondas, né? Vou pegar um protocolo que o cara também utilizou para tratamento. E além disso, eu preciso levar em consideração a percepção do meu paciente, né? Então, eu preciso do feedback do meu paciente para que o meu paciente possa constantemente me dizer se está tendo variação brusca na temperatura da pele. E aí, para que eu também possa evitar, por exemplo, queimadura, né? Uma aplicação mais potente no tecido pode gerar queimadura tecidual nesse meu paciente. O posicionamento do aparelho segue as mesmas diretrizes das ondas curtas, né? Então, eu vou ter que estar atento ao protocolo, porque o protocolo ele pode me dar uma... Diferente das ondas curtas, que eu faço contato direto com a pele, alguns protocolos de microondas eu posso fazer a aplicação mais afastado da minha pele, né? Um pouco mais afastado da pele. Então, haverão protocolos que eu vou estar totalmente em contato com a pele e haverão protocolos onde a bobina vai estar mais afastada da pele, mas vai estar emitindo ainda microondas. E aí eu preciso observar o protocolo. A bobina ela pode ser posicionada para fazer uma aplicação por indução, como são os exemplos que nós estamos observando nas imagens, né? Mas dependendo do aparelho do equipamento, eu posso colocar as bobinas dos dois lados para fazer aplicação contraplanar ou coplanar. Mas nessa intensidade, na maioria dos protocolos, nessa intensidade assim, como ele trabalha com uma frequência de onda maior, a maioria das aplicações é por indução, né? Agora, se está perto ou não da pele, tem que olhar no protocolo. Uma coisa interessante. Tanto na diatermia por ondas curtas quanto por microondas, não é interessante eu, fisioterapeuta que estou aplicando as microondas, de ficar na linha da aplicação, na linha reta para a aplicação das ondas. É interessante que eu fique afastado, de preferência na lateral, mas que eu fique afastado da linha de onde eu estou aplicando as microondas. Eu tenho que tomar os mesmos cuidados de posicionar o meu paciente, expor a pele dele ao máximo, afastar tudo que for metálico de perto do meu paciente. E ainda assim, como aqui eu trabalho com uma frequência maior, as ondas que não entrarem em contato direto com o tecido, elas vão sofrer refração ou vão sofrer reflexão. Então é por isso que quando eu vou aplicar as microondas, eu preciso estar afastado do meu paciente. Porque boa parte das ondas que entrar em contato com outra região que não for o tecido do paciente pode ser refratada ou refletida e elas podem inclusive entrar em contato comigo. E aí, sei lá, se eu vou fazer a aplicação de micro-ondas em 2 pacientes, 3 pacientes por dia, eu estou tomando 2, 3 doses de micro-ondas por dia. E como nós vimos anteriormente, micro-ondas
a diatermia por micro-ondas e a diatermia por ondas curtas promove aumento de fluxo sanguíneo, o que afeta a função cardiovascular. E não é interessante eu ter a aplicação dessas ondas, principalmente próximos a regiões de órgãos reprodutores, né? E aí quando eu falo das gônadas, eu estou falando de ovários e útero nas mulheres, testículos nos homens, né? Região reprodutora. Não é interessante eu ter a aplicação tanto de ondas curtas quanto de micro-ondas sendo refletidas nessas regiões. Então, a reflexão das ondas no paciente pode ser de 50% a 75%, e se tocar em qualquer outra superfície, principalmente metal, reflexão de quase 100%. Então, é por isso que eu tenho que estar afastado, porque eu vou ter ondas refletidas na minha direção. Bom, riscos da aplicação de diatermia por micro-ondas. Queimadura, né? E aí queimadura pode ser por problema no aparelho antigo, ou o local que eu estou aplicando as minhas micro-ondas não é o local indicado, né? Então, havendo muita reflexão de ondas no ambiente, eu posso gerar queimaduras no paciente, eu posso trazer problemas para mim também a médio e longo prazo. Queimaduras pela inabilidade dos tecidos em dissipar calor. A questão do tecido adiposo é o seguinte: além de eu ter dificuldade de atravessar o tecido adiposo e chegar nos músculos na região que eu quero aplicar os micro-ondas, o tecido adiposo ele atua como isolante térmico também. Ele atua como isolante térmico. Então, se eu tiver geração de calor nos meus tecidos, eu tenho mais dificuldade de dissipar esse calor por ambiente, porque ele tende a ficar retido no tecido adiposo. Então, aplicar micro-ondas em regiões onde eu tenho muito tecido adiposo pode gerar superaquecimento e queimadura no meu paciente, porque eu vou ter dificuldade em fazer os tecidos que eu quero, os tecidos mais profundos principalmente, absorverem o calor das micro-ondas, e depois o meu corpo vai ter dificuldade em dissipar esse calor para outra região, dissipar esse calor para outra área. Cara, são 22h40, só para saber. Pode ter queimadura por alteração na sensibilidade do paciente também, né? Como nós conversamos anteriormente, pacientes que não têm a mesma sensibilidade térmica, ou não têm a sensibilidade térmica tão precisa, pacientes que sentem calor muito mais fácil, se incomodam com variação de temperatura muito mais fácil, ou pacientes que não percebem tanto variação de temperatura, principalmente paciente que tem lesão nervosa ou qualquer outro acometimento nervoso, o paciente pode não perceber, por exemplo, um superaquecimento, e esse superaquecimento pode gerar queimadura. Tratamento sobre áreas com metal na superfície ou metal implantado, e aí aquela coisa, principalmente prótese nas articulações, próteses metálicas. Essas próteses, se aplicar diatermia nessa região, eu posso gerar queimadura no meu paciente, porque a prótese, principalmente metálica, atrapalha o campo eletromagnético e reflete mais ondas na direção do tecido que está recebendo as ondas, então não corre absorção, mas a onda fica transitando de um lado para o outro no tecido, o tecido superaquece. Nenhuma técnica deve ser aplicada em lesões cutâneas, em feridas abertas, né? Ou sobre região de curativos, e principalmente perto dos olhos, né? Principalmente perto dos olhos. Bom, risco de atermia por micro-ondas. Piora dos sintomas que eu estou tratando, seja porque, no caso, a aplicação excessiva das micro-ondas pode gerar aumento de temperatura corporal além do normal, e isso pode piorar a minha inflamação,
Um dos fatores que sinaliza a inflamação é o calor. Se eu aplico micro-ondas nessa região, eu aumento a transmissão de calor, eu posso intensificar a inflamação tecidual. Áreas onde eu tenho infecção tecidual, áreas com bursite, edema, efusão sinovial ou qualquer outro tipo de inflamação articular ou inflamação tecidual superficial, né? A área que tem inflamação não aplica micro-ondas. Você está jogando calor numa região que já está produzindo muito calor, que já está sendo mantida por muito calor, não aplica micro-ondas. E aí, qualquer outra patologia cardíaca, seja uma condição hemorrágica, eu estou falando de circulação periférica, ou qualquer outro tipo de doença, não doença cardíaca grave, qualquer doença ou predisposição a desenvolvimento de doença cardíaca, assim como ondas curtas, micro-ondas também promove aumento de fluxo sanguíneo no meu paciente e, com isso, eu aumento o retorno venoso, aumento o débito cardíaco, posso prejudicar ainda mais meu paciente. Insuficiência cardíaca, pacientes com insuficiência cardíaca devido a choque elétrico ou interferência em marca-passo cardíaco. Qualquer problema cardíaco que o paciente tiver, ou se o paciente tiver marca-passo, já não usa as micro-ondas. Pode prejudicar o meu paciente, pode aumentar a função cardíaca e pode trazer problemas cardíacos associados. Região de tumores, tuberculose ou infecção aguda, também posso piorar o trabalho tecidual, eu posso atrapalhar o trabalho tecidual para conter a tuberculose, ou então, no caso de tumores, se eu aplico micro-ondas, eu corro o risco de espalhar esse tumor, principalmente se for tumor maligno. E gestação, né? Claro, qualquer situação de gestação, aplicar micro-ondas diretamente sobre o bebê, sobre o feto, pode prejudicar o desenvolvimento desse bebê e desse feto, além de prejudicar a saúde materna. Bom, falamos dos riscos, né? Então, as contraindicações das ondas curtas, elas vão ser as mesmas, das micro-ondas, perdão, vão ser as mesmas das ondas curtas. Então, marca-passo, região com metal fixado ou metal implantado, paciente com infecção, com tumor, paciente com doença cardiovascular, gestante. As mesmas contraindicações da diatermia por ondas curtas serão as contraindicações da diatermia por micro-ondas. E aí, galera? Tranquilo? Tranquilo, professor. Bom, então, com essa bela imagem aqui chupiada do álbum do Pink Floyd, no semestre que vem, em termo, eu fico devendo então para vocês, eu vou tirar uma aula para falarmos sobre ultrassom e vou tirar outra aula para falarmos sobre diatermia por ondas curtas e micro-ondas naquilo que tem base de dados, naquilo que tem no Pedro e outras bases de dados científicas, para a gente saber o que está sendo utilizado, se está sendo utilizado e como, para que patologias, no que funciona ou não. Do ultrassom, eu vou falar primeiro porque foi o tema anterior, né? E é um infravermelho também. E é um tema que eu tenho uma gama maior de trabalhos, né? Alguns trabalhos são efetivos, outros trabalhos nem tanto, né? Quer dizer, para alguns casos são efetivos, para outros casos nem tanto. Né? Dando um spoiler rápido, eu vi bastante trabalho, por exemplo, para a síndrome do túnel do carpo,
ultrassom apresentou efeitos legais. Agora, por exemplo, coluna lombar, nada, não virava. Para infravermelho, diatermia por ondas curtas e microondas, eu vou fazer uma nova busca de dados, diferente da que eu fiz ano passado, mas já adianto que não é tão utilizado e os poucos trabalhos que são utilizados não têm efeitos tão satisfatórios, né? Mas como ciência está sempre sendo atualizada, diatermias por ondas curtas, por microondas e infravermelho, pode ser que do ano passado para cá tenha aparecido coisa nova. E a gente tem que estar sempre se atualizando. Com ultrassom, sim, vai ter bastante trabalho efetivo para alguns tratamentos, para algumas regiões do corpo, para outras regiões nem tanto, tá? Então, próximo semestre eu faço essas buscas. Nossa prova vai até aqui, beleza? Tudo de ondas que nós vimos. A P1 foi tudo de termo, né? E a P2 tudo de ondas até aqui, ó. Diatermia, desde o começo do conceito de ondas até diatermia por microondas, passando por ultrassom, por infravermelho e por diatermia por ondas curtas. Beleza?